O padre François Costa é um sacerdote católico que nos últimos dias fez postagens em sua rede social do Instagram que demonstrou uma aproximação maior ao tradicionalismo na fé católica. Ele fez postagens indicando o livro de Dom Marcel Lefebvre, fez postagens a favor de São Pio X e do trabalho que ele exerceu. Creio que o padre está se manifestando agora de forma mais assídua porque ele já tem uma compreensão mais sólida sobre esse tema, já que esse padre também é um padre intelectual e tem consciência de sua responsabilidade como sacerdote. Nesse último dia 13 e 14, o padre François fez uma série de stories respondendo dúvidas. Eu gostaria de passar para vocês algumas dessas informações. Na opinião do Senhor, corremos o risco de uma divisão na igreja, tradição? Ele responde: essa divisão já existe há muito tempo, porque os progressistas se distanciaram cada vez mais da fé católica. A comunhão com a igreja é precisamente na fé, nos sacramentos e no regime. Então, ele vai ressaltando aqui que a divisão dentro da igreja católica, ela não corresponde a aqueles que não querem, digamos que, seguir as regras pastorais passadas pelo Concílio Vaticano II, até que os próprios magistério dê uma definição clara do que são aquelas passagens ambíguas e dúbias. Mas o padre ele ressalta então que são os progressistas que estão cada vez mais se distanciando da fé católica e que a comunhão com a igreja é precisamente na fé, nos sacramentos e no regime, ou seja, na tradição. Mas o padre continua, foi uma sequência muito boa de stories. Ele diz mais: padre, há um tempo atrás eu me dei conta das mesmas coisas que o senhor tem pontuado. Ele responde: pois é, quando se percebe as coisas não há outro caminho, a não ser a coerência, inclusive por questão de consciência. Ou seja, tomar uma posição que seja coerente com a verdade. Outra pergunta: sua bênção, padre, como foi o processo do Senhor se abrir a missa de sempre, que é a chamada missa tridentina? O que pensava antes sobre ela? Quando eu era seminarista, o meu reitor já a celebrava. Depois de ordenado sacerdote, passou-se um tempo e comecei a celebrar a missa tradicional. Não posso mais deixá-la, simplesmente porque é minha pátria católica. Palavra bonita, né? Para um sacerdote. Termo, pátria católica. Se vê aqui que ele é um sacerdote, como ele mesmo diz em vários momentos, que ele foi formado como todo sacerdote. Teve uma diferença aqui maior, porque ele diz que o reitor dele já celebrava. E em muitos seminários, o reitor e o bispo, ele é profundamente contrário à celebração de qualquer elemento que componha o rito tridentino. Sobre Dom Marcel Lefebvre. Padre, como começou a pesquisar sobre Dom Marcel? E ele responde: entre outras coisas, li o livro Marcel Lefebvre, a biografia, e fiquei convencido de que se trata de um homem verdadeiro e reto. Muito interessante essa compreensão do padre, passada a partir do estudo que ele fez sobre Dom Marcel Lefebvre. Uma interpretação com base em documentos, em biografias. Isso foi o começo, ele diz. Monsieur Lefebvre um dia será canonizado? Padre François responde: quando passar esta crise na vida da igreja, Dom Marcel Lefebvre será reconhecido como um herói e penso que o veremos como santo canonizado e doutor do sacerdócio católico. Não se preocupem, Santa Joana d'Arc também morreu excomungada. Sobre o excomungado ele fala posteriormente, que eu vou ler para vocês, mas a compreensão de que Dom Marcel será visto como um doutor do sacerdócio católico. De fato, a vida de Dom Marcel Lefebvre, especialmente após o Concílio Vaticano II, com a Fraternidade de São Pio X, foi, como ele mesmo sempre disse e está escrito em sua lápide, transmitir apenas o que recebi, em relação à formação de um sacerdote católico. Transmitir apenas o que recebi. A pergunta feita: sua bênção, como é possível ele ser canonizado se foi excomungado? Entre aspas, pergunta sincera. Da mesma maneira que Santa Joana d'Arc, que morreu excomungada, é canonizada, Santo Atanásio também chegou a ser excomungado e hoje é santo. Excomunhão é pena canônica e pode ser que ela não seja justa e, portanto, pode ser revista. Além do mais,
Além do mais, há excomunhões que são inválidas. Depois, posso me confessar tranquilamente com um padre da FSSPX, Fraternidade São Pio X? Sim, com total tranquilidade. Eles têm atualmente, inclusive, a jurisdição ordinária concedida pelo Papa Francisco. Então isso é muito importante e por isso que eu botei em sequência sobre as informações da excomunhão de Dom Marcelo Lefebvre. Como tem muitos que, ao observar um padre que se diz tradicionalista, já arvoram chamá-lo de sedevacantista, ele mesmo fez algumas respostas para perguntas neste sentido. A confissão feita com um padre que celebra e segue o Novus Ordo é válido? Novus Ordo é a missa nova, é a estrutura atual utilizada pela missa após a reforma litúrgica da década de 60. Sim, a resposta do padre. Os sacramentos realizados pelos sacerdotes Novus Ordo são válidos porque, em princípio, para que o sacramento seja válido, basta matéria, forma e intenção de fazer o que faz a Igreja. Matéria, fórmula e intenção. Matéria é o objeto material do sacramento. Por exemplo, batismo é a água. Forma são as palavras exatas e designadas para a efetividade daquele sacramento. E intenção é para o fiel, quanto para o sacerdote, fazer aquilo que a Igreja tem intenção de fazer naquele sacramento. As três características, segundo a doutrina católica, definem a validade do sacramento. Ou seja, se for suco de uva ao invés de vinho, não houve consagração eucarística. Se o sacerdote não tem a intenção de oferecer ali a hóstia imaculada, ou seja, a vítima perfeita, muito provavelmente também não tem a transubstanciação. Então o padre ele continua com muito mais informações valiosas. Se eu fosse ler para vocês, o vídeo ia ficar muito mais longo. Sobre ainda o sedevacantismo, a pergunta: o senhor tem sido o padre mais católico aqui do Instagram, bendito seja Deus. Não é nenhuma pergunta, é um elogio. Aí ele responde: sempre fui católico e faço o firme propósito de nunca me separar da Igreja. Una, santa, católica e apostólica. Abomino a heresia, o cisma e o sedevacantismo. Sempre católico. Já definiu sua posição ali, não resta dúvidas. Eu quero terminar com 2 shots de resposta final, porque eles são muito claros para demonstrar o nível de profundidade do sacerdote para tomar uma posição dessa. Primeiro, livros para presentear a um padre diocesano que tem uma formação semelhante à sua. O padre François responde. Primeiro, Iota Uno, de Romano Amério. Segundo, Prometeu, de Álvaro Calderon. Terceiro, o Concílio Vaticano II, de Roberto de Mattei. E quarto, Curso de Liturgia, do Padre Reus, brasileiro. E também, espero que estejam com papel e caneta anotando aí, qual o seu top 3 livros sobre liturgia, padre? Sua bênção. Resposta. Primeiro, O Desenvolvimento Orgânico da Liturgia, de Alcuin. Segundo, Missa Tridentina, Explicação das Orações e das Cerimônias da Santa Missa, de Prosper Guéringer. Terceiro, A Missa de Sempre, de Marcel Lefebvre. Acompanhem o Padre François no Instagram e se mantenham informados sobre o que ele está transmitindo. Na verdade, não é nem informação, ele praticamente está dando formação. Formação católica. Claro, a rede social do Instagram ela não é feita para sempre se revisitar para pegar informações ali. Não é estruturada como um curso, é uma rede social, é sobre novidades. Mas ele está atualmente deixando nos destaques. E o principal disso não é nem você revisitar o Instagram dele apenas para ver essas informações, mas sim anotar aquilo que ele está transmitindo para você. Se vê que são respostas trazidas com a maturidade do tempo, de muita oração e muito estudo. E é isso que precisamos agora para poder ter um trabalho efetivo de restauração da fé católica e, em consequência, do reinado social de Jesus Cristo. Até mais. Viva Cristo Rei!